Olá, pessoal. Outro circuito aqui, outro flip-flop que é um flip-flop importante é o flip-flop D. O flip-flop D, ele recebe como entrada um dado, tá? Então ele vai receber como entrada um dado. Esse dado aqui eu vou chamar de D, tá? Então ele recebe como entrada o dado. E ele usa esse dado tanto para o set quanto para o reset. Que ele vai colocar no dado aqui, deixa eu ver se está no set ou no reset. Vamos dizer que esse aqui é o Q, vamos colocar aqui. Ele coloca a negação do dado aqui embaixo. Então deixa eu ver se está ok. Ele coloca o dado tanto para o set quanto para o reset. Então se o dado for 1, vamos testar aqui. Enable, aqui o clock está valendo 1. Se o dado vale 0, o dado, se ele vale 1, então vamos dizer que esse aqui é a saída. A saída eu vou chamar de Q. Vou dar um nome para essa saída, que é Q. Não precisa ter o Q barrado, tá? O Q barrado é desnecessário. Por quê? Porque o Q barrado é o contrário do Q. Então, um flip-flop D tem como saída apenas o dado, tá? Como entrada é o dado, só que aqui ele deveria estar invertido aqui, na verdade, no set, né? Então, esse D ele deve ficar no set. Opa! O D deve ficar no set. E o contrário do D no reset. Então, ou ele entra com o dado, ou ele entra com o contrário do dado. Aqui. Então, agora, o dado está em 0 e o flip-flop está ali. Se o dado sobe para 1, a saída é 1. Ele gravou 1. Esse é o flip-flop D. Se a entrada é 0, a saída é 0. Se a entrada é 1, a saída é 1. E aí eu caio o meu clock para 0 e o último estado fica guardado. Eu posso mexer aqui à vontade, tá? Se o meu clock vai para 1, aí se eu entro com 0, eu saio com 0. Se eu entro com 1, eu saio com 1. Então isso aqui é uma pequena variação para guardar um bit de memória, tá? Então eu tenho aqui meu bit de memória, é guardado quando o clock está alto, e quando eu baixo o clock, aquele valor fica armazenado, fica lá disponível. Então esse é o flip-flop D. Tá? A diferença é essa. Ele conecta o set e o reset é o contrário do set, então ele sempre vai estar no estado ou set ou reset. Tá? E o clock aqui vai ser 0 ou 1. Toda vez que o clock sobe para 1, o dado é armazenado. Aí quando o clock cai para 0, aí pode mexer na entrada, o dado permanece lá, a memória permanece no estado 1 ou permanece no estado 0. Tá? Clock caiu, a memória permanece no estado 0. Então esse é o flip-flop D. Se você olhar aqui no Logicsim, eu tenho alguns flip-flops disponíveis, tá? Memória está aqui, eu tenho o flip-flop D. Só que o flip-flop D, ele tem uma coisa a mais aqui. O clock é sensível à borda, tá? O clock sensível à borda significa o seguinte, é esse triângulozinho que você vê no flip-flop, tá? Significa que o estado vai mudar quando o flip-flop mudar, quando o clock mudar de 0 para 1. Então o clock está em 0, a entrada aqui não altera nada. O clock está em 1, a entrada aqui não altera em nada. Agora, se tiver uma mudança de estado, no momento que o clock muda de 0 para 1, aí sim ele muda o estado, ele muda na transição, tá? Na transição de 0 para 1. Então se eu colocar um 0 aqui, o clock fica mudando. Se eu mudar um 0, quando eu mudar o clock de 0 para 1, essa alteração aparece na saída da memória. Então esse é o flip-flop D, tá? Então a gente já viu o flip-flop set e reset, que também tem aqui, também é sensível a borda, né? Tem o set e o reset.
e tem o flip-flop D. Tem outros flip-flops disponíveis aqui também. Então o flip-flop D é esse que eu acabei de montar para vocês. Ele guarda o D é de dado, né? O dado pode ser 0 ou 1. E aí esse dado ele é armazenado no momento que o clock cai para 0. O clock caiu para 0, o dado fica lá armazenado na memória. Tá? E lembrando que quando você usar o do Logsim, tem esse triângulozinho aqui, significa que ele é sensível à borda, tá? Se ele é sensível à borda, ele tem uma alteração no momento que o clock passa do 0 para o 1. Tá? Então a gente tem disponível aqui o flip-flop setting reset e tem o flip-flop D disponível aqui também no Logsim. Tem outros flip-flops? Tem o JK, que a gente não viu, e tem o T, que a gente ainda não viu, que a gente pode ver mais para frente também. Tá legal? Então vou interrompendo aqui e depois a gente continua.